O meu desafio no vídeo de hoje é provar para você que o ferro tem muitas outras aplicações, muitos outros usos no corpo humano do que simplesmente servir para prevenir anemia, certo? Muito antes de você manifestar anemia, a falta do ferro já vai dar cansaço através de outros mecanismos, como por exemplo o mau funcionamento das mitocôndrias, tá? Porque o ferro é importante para uma enzima que chama citocromoxioxidase. Essa enzima participa do transporte de elétrons lá na parte da respiração celular e sem esse processo bem feito, você vai ter cansaço muito antes de ter anemia. Você pode lá ter a tua hemoglobina lá no hemograma normal, e mesmo assim ter cansaço por falta de ferro, porque essa enzima já não está funcionando bem, certo? A anemia é a última coisa que vai acontecer quando o ferro começa a faltar no organismo. E agora eu vou citar outras aplicações do ferro também que podem repercutir demais no seu dia a dia, no seu metabolismo, tá? Veja, sem o ferro, os hormônios da tireoide não trabalham direito. A transformação do T4, que é um dos hormônios da tireoide, em T3, que é o hormônio realmente ativo da tireoide, não acontece de maneira satisfatória quando falta o ferro. Tá? Com a falta do ferro, você também não consegue produzir colágeno adequadamente. O colágeno tem inúmeras aplicações, que daqui a pouco eu já vou falar, certo? Sem o ferro, a sua imunidade e a sua inflamação ficam desequilibradas. Você pode ficar com o corpo mais inflamado por falta de ferro, você pode ter distúrbios da imunidade, as células da imunidade não trabalham como deveriam, elas ficam desreguladas. As interleucinas, que são citocinas inflamatórias, o TNF-alfa, que também é uma outra citocina inflamatória, elas podem se desequilibrar, se desregular também pela falta do ferro. A produção de neurotransmissores, veja só, a produção de neurotransmissores, né, que são aquelas substâncias que fazem um neurônio se comunicar com o outro, por exemplo, dopamina, serotonina, noradrenalina, a produção desses neurotransmissores não acontece direito por falta de ferro. Por quê? Porque a tirosina, que é um aminoácido, que é um dos precursores, né, uma das matérias-primas que o corpo usa para fabricar esses neurotransmissores, precisa de uma enzima chamada tirosina hidroxilase. Essa tirosina hidroxilase não funciona sem ferro. Tá? Para produzir, por exemplo, serotonina, o corpo precisa de uma enzima que se chama triptofano hidroxilase. Esse triptofano é a matéria-prima para fabricar serotonina. E essa enzima que transforma o triptofano em serotonina também não trabalha se você não tiver ferro. Então, por exemplo, você pode ter distúrbios psiquiátricos por falta de ferro? Sem dúvida, pode sim. E é uma das grandes causas negligenciadas. Então, muitas e muitas vezes, a pessoa vai no psiquiatra e recebe antidepressivos, né? Ou medicamentos com outros objetivos, né? Medicamentos para tratar outras doenças psiquiátricas, além de depressão e ansiedade, recebem esses medicamentos sem que antes seja investigado se não está faltando ferro. Muitas vezes a pessoa não tem nenhuma doença psiquiátrica, a pessoa tem falta de nutriente e manifesta sintomas como se tivesse doença psiquiátrica, certo? Então veja, a falta de ferro é realmente uma questão muito crítica na saúde, tá? E tem um problema grave também. Quando você vai dosar o ferro no exame de sangue, que a gente dosa isso através da ferritina, né, que é o estoque de ferro, a ferritina é uma proteína que serve para armazenar o ferro. Essa ferritina, o valor de referência do laboratório diz que acima de 4, por exemplo, seria uma ferritina normal. Só que na prática, essa ferritina de 4 só serve para você manter a sua hemoglobina acima de 12, tá? E hemoglobina acima de 12 também é uma questão muito, assim, não é suficiente, sabe? Como é que o laboratório determina o valor de referência? Como é que o laboratório considera um exame normal? Ele pega a média de todas as pessoas que vão lá no laboratório, jogam ali uma tolerância para cima, uma tolerância para baixo, e dizem que aquilo é normal. Só que os hábitos de vida modernos estão fazendo com que a grande maioria das pessoas esteja com falta de nutrientes, entre aspas, adoecida, certo? Então, será que esse é um bom parâmetro para você confiar? Na prática, eu vejo todos os dias que não. Né? Uma ferritina ali abaixo de 50 é uma ferritina que a pessoa o organismo da pessoa não produz tudo aquilo que poderia produzir, não rende tudo aquilo que poderia render, certo? Então, para ficar confortável, eu gosto de deixar a ferritina sempre acima de 70, né? Claro, sempre com o cuidado de lembrar que a ferritina também é uma proteína inflamatória, né? Quando a pessoa está com o corpo inflamado, por qualquer motivo, a ferritina se eleva não por ferro suficiente ou excesso de ferro, e sim porque a pessoa está inflamada. Então, primeiro a gente tem que avaliar os outros parâmetros de inflamação, né? Ver se a pessoa está realmente desinflamada, e aí assim a gente vai olhar para a ferritina e ver se ela está em um valor assim, que ela reflita um estoque de ferro assim bem interessante, certo? Então, eu queria falar um pouquinho mais agora sobre a questão do colágeno, né? Então, sem o ferro, o corpo não consegue produzir colágeno adequadamente. E não produzindo colágeno, veja só, vários e vários sintomas podem acontecer e isso não é relacionado frequentemente com o ferro. A gente tem que lembrar da falta do ferro quando tem esse tipo de sintomas, tá? Então, vamos lá. Ó. A fragilidade capilar, quer dizer, os vasos sanguíneos, aqueles menorzinhos, mais pequenininhos, eles ficam muito mais frágeis, eles podem arrebentar por falta de ferro. Isso causa o quê? Causa aqueles hematomas embaixo da pele, pode ser por falta de ferro. Sangramentos, né? Sangramento no nariz, sangramentos assim, capilares mais superficiais, pode acontecer por fragilidade decorrente da deficiência de produção de colágeno por falta de ferro.
tá? Então esse é um sintoma interessante. Cicatrização lenta de feridas, né? Normalmente a gente vê assim que os médicos só olham ali para algumas vitaminas, né? Ah, vitamina B12, que faz parte da replicação celular, folato, né? Faz parte da replicação celular. Mas com falta de ferro, o colágeno que participa da cicatrização também não é formado adequadamente, tá? Então a gente precisa sim de ferro para você reconstruir as feridas, as lesões, certo? Você pode ter unha quebradiça, né? O colágeno participa da formação das unhas, dos cabelos, cabelo que cai sem uma explicação. Pode ser simplesmente falta de ferro, né? Além do problema da tireoide, né? A falta do ferro faz a tireoide não funcionar direito, o hipotireoidismo causa queda de cabelo, mas a simples falta de ferro também causa queda de cabelo. Então tem que olhar para essas duas coisas quando uma pessoa tem queda de cabelo. Além de outras várias situações que podem na queda de cabelo, né? Problemas hormonais, questões genéticas e assim por diante, certo? Fragilidade de tendões e ligamentos. Veja, lesão de tendão, ligamento que rompe. Isso tudo pode também ser por falta de ferro, porque o tendão e o ligamento são feitos de colágeno. A matéria-prima que o corpo usa para fabricar essas estruturas é o colágeno. E quando o colágeno não é bem fabricado, pode acontecer a lesão e ele pode não ser bem fabricado por falta de ferro. Tá? Osteoporose, veja, o osso ele não é só cálcio, não é só magnésio. O osso ele tem uma matriz proteica. E que proteína é essa? É o colágeno, que quando não tem ferro não é bem fabricado, certo? Pressão alta, né? A rigidez das artérias também pode causar pressão alta. E essa rigidez das artérias pode ser por defeito do colágeno, que pode ser por falta de ferro. Então você veja que vai muito, muito além do que normalmente a medicina está acostumada a olhar ali para falta de ferro, certo? Problema de falta de ar, né? Respiração. O pulmão, para ele esvaziar, não é um processo voluntário, é um processo elástico. O pulmão ele tem uma certa elasticidade e o colágeno participa dessa elasticidade para ele. Uma vez que a gente encha ele puxando o ar, para ele se esvaziar, é um processo passivo, tem que ser uma elasticidade própria do pulmão e isso, o colágeno tem participação nesse processo. Então, pessoas que têm o pulmão hiperinsuflado, né? Claro, tem várias coisas que podem gerar isso, enfisema, doenças obstrutivas, né? Como asma, bronquite, assim por diante, mas um colágeno bem fabricado, com ferro suficiente, atrasa esse processo ou minimiza esse processo, essa doença que a pessoa porventura tem, certo? Então, uma questão ali que eu queria falar é sobre a questão do valor, reforçar, é do valor de referência, né? Não se contente estando com a ferritina simplesmente normal, ele é acima de 5, 10, não é suficiente. Tem que deixar acima de 50. Na medicina integrativa, a gente é muito mais exigente com os valores desses nutrientes, tá? Então, o ferro, para ficar confortável, tem que ser acima de 50. Um ferro abaixo disso, ele pode até deixar a hemoglobina dentro do valor de referência, mas o valor de referência da hemoglobina também não é muito confiável. A gente vê, por exemplo, se eu trato alguns pacientes da seguinte situação. O paciente tem ali hemoglobina de 12, que seria ali o piso do valor de referência, estaria até dentro do normal. Quando a gente suplementa ferro, né, a gente vê que a pessoa, de um exame para o outro, ela aumenta assim de 12 para 14, 14,5 a hemoglobina dela. Por quê? Né? Quando não tinha estoque de ferro suficiente, estava em 12. Então, muitas pessoas poderiam olhar para aquilo e falar assim, não, 12 está normal. Mas quando a gente fornece ferro, sobe para 14 ou mais. Então, o que estava acontecendo? A pessoa não tinha uma anemia em relação à média da população, a esse critério que o laboratório usa, mas ela tinha uma anemia própria, relativa para ela mesma, né? O basal dessa pessoa poderia ser muito mais do que uma hemoglobina de 12, certo? Então, quando a gente fornece o ferro, a gente vê que essa hemoglobina sobe. Tá? Então, é uma questão que tem que ficar mais atento, tem que sempre personalizar esse tratamento, tá? O que mais que eu posso chamar aqui a atenção da questão do ferro? A questão da alimentação muito importante, tá? Os alimentos que contêm ferro, tem vegetais que contêm ferro? Tem fontes de alimentos animais que contêm ferro? Tem. Só que os alimentos de origem vegetal que têm ferro, por exemplo, feijão, beterraba, tal, que as pessoas estão acostumadas a comer e dizer que comem ferro através desses alimentos, não tem uma boa absorção, tá? O ferro da origem animal, o ferro do fígado, da carne vermelha, dos ovos, ele está complexado numa estrutura que chama-se M, com H, H-E-M-E. Essa estrutura protege o ferro e faz com que esse ferro seja bem absorvido, tá? Na origem vegetal, não, os alimentos de origem vegetal, esse ferro está mais exposto ali, ele tem uma absorção ruim, sabe? Uma absorção muito pobre, tá? E quando a gente vai suplementar o ferro por via oral, né, seja o sulfato ferroso, que é uma forma ruim de fazer, ou ferro em polimaltose, ferro bisglicinato, tem uma absorção ali, o ferro bisglicinato até tem que ter uma absorção razoável, não é muito boa, mas ainda assim os alimentos de origem animal são muito melhores, tá? Por exemplo, como eu já falei, fígado, carne vermelha, ovos, assim por diante, tá? Por causa desse complexo M que protege, faz com que a absorção seja muito melhor dos alimentos de origem animal do que os alimentos de origem vegetal. Então, por mais que se faça lá uma análise química de um alimento de origem vegetal que tenha ferro lá, sim, a gente sabe que tem, mas é um ferro que é mal absorvido, tá? Porque a estrutura que envolve o ferro não é igual ao ferro de origem animal, certo?
E como eu falei, a suplementação de ferro por via oral, ela é parecida com essa de origem vegetal, tá? Então a absorção também não é muito boa, causa transtornos gastrointestinais, a pessoa pode ter gases, a pessoa pode ter problemas digestivos, né, estufamento, pode ter diarreia em algumas situações, em outras situações o intestino prende, a pessoa fica enjoada, às vezes vomita por causa desse ferro, que causa intolerância gastrointestinal. E aí, o recurso que a gente usa bastante é o ferro, a suplementação do ferro por via venosa, tá? Essa absorção é muito boa, muito eficiente, é uma absorção de 100%, e aí com algumas aplicações venosas de ferro, a pessoa sobe o ferro, a ferritina rapidamente, melhora o seu nível de hemoglobina, né, que é um parâmetro que a gente pode, como eu já falei, avaliar o crescimento, né, avaliar assim, como é que estava realmente o ferro da pessoa. E aí a descrição da pessoa, depois que ela faz o ferro venoso, ela ganha muita energia. Tá? Isso tem vários e vários pacientes que relatam que depois que fazem o ferro na veia é como se fosse um suplemento assim, energia na veia, as pessoas referem assim, sabe? Como se ela ganhasse energia na veia, porque realmente antes de gerar anemia, ou mesmo até gerando uma anemia relativa, que está dentro do valor de referência, mas ainda para aquela pessoa teria um potencial de ter hemoglobina muito maior, a gente vê que a produção de energia pela pessoa fica muito superior, muito mais adequada por causa daquela enzima citocromo se oxidase da cadeia transportadora de elétrons lá da mitocôndria, que é uma coisa mais técnica. Mas é importante saber que a falta de energia, a falta de ferro dá falta de energia não só por anemia, sim por outros mecanismos bem importantes, como a questão dos hormônios da tireoide, essa enzima da mitocôndria e vários outros sintomas que vale a pena a gente prestar atenção, que é muito além de uma simples anemia, certo? Outra coisa bem importante. Por que as pessoas ficam com ferro baixo? Né? As pessoas muitas vezes comem alimentos que têm ferro, mesmo de origem animal, e sempre estão com a ferritina baixa. Isso pode ser, no caso das mulheres, por excesso de sangramento menstrual. Tá? Então, um sangramento menstrual, todos os meses a mulher está perdendo ferro através do sangramento. Então, tem que cuidar com isso. Precisaria consultar o seu médico para regularizar esse ciclo menstrual. Se for o caso, até fazer alguma correção de alguns hormônios para que isso se corrija e esse fluxo menstrual seja normalizado. É possível normalizar o fluxo menstrual para qualquer mulher, seja através de um bloqueio, que é bloqueio hormonal, que é uma coisa mais extrema, mas dá para modular os hormônios, tá? Para diminuir esse tipo de cólica. Investigar se tem algum pólipo, alguma outra coisa também no endométrio que pode ser uma causa de sangramento, certo? Cuidar com isso, que é uma das principais causas de ferritina baixa, estoque de ferro baixo, é o sangramento menstrual excessivo, tá? E além disso, então, essa questão do sangramento, a questão da alimentação, se for o caso, vale a pena fazer a suplementação de ferro na veia, tá? Porque, como eu já falei, o ferro oral, ele tem algumas intolerâncias e a absorção mesmo assim não é muito boa, tá? Então, se esse vídeo foi útil para você, peço que você se inscreva no canal, tá? Porque para receber outros vídeos parecidos com esse, porque a gente leva informações um pouco fora da caixa, né? Que vão um pouco além de valor de referência, vão um pouco além do que as pessoas estão acostumadas, assim, aquelas informações muito básicas, muito elementares, muito assim, muito mainstream que a gente chama, né? Muito assim, informação que não agrega coisas novas, tá? Então peço que você se inscreva no canal, deixe o seu curtir aí e assista os nossos próximos vídeos.